Queridos alunos, queridos amigos, hoje vamos ter uma aula diferente. Preparei para vocês um concerto online com obras dos compositores da geração romântica que estudamos até aqui. Foram compositores que criaram novas tendências estéticas que resultou no romantismo, foram vanguardas em suas épocas. Vamos começar com Schubert. Organizei o programa de forma cronológica. De Schubert, nós vamos ouvir o Improviso número 2. O Improviso é uma obra bem característica da novidade estética do romantismo, curta para piano solo. E Schubert compôs 8 improvisos no ano de 1827, antecedendo um ano de seu falecimento. E esse último ano de vida de Schubert, ele foi tomado por um impulso criativo enorme. Compôs obras belíssimas, entre elas 8 improvisos para piano. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Quando estudamos música, um universo enorme de conhecimentos se abre para nós. Cada obra, cada apresentação vai ter uma relação ou com uma pintura, ou com a literatura, ou com a escultura, ou fatos históricos, fatos políticos. E eu, na minha apresentação hoje do nosso concerto online, vou destacar alguns aspectos desse universo que se abre de conhecimentos para nós, que nós podemos desenvolver, ir atrás, pesquisar mais a fundo. Então, o improviso, uma obra curta para piano solo. Esse improviso número 2, especialmente, é de uma beleza melódica muito grande. E também nós vamos observar o pianista que vai executar para nós. O nosso ouvido tem que estar aguçado, prestando atenção como ele vai utilizar a técnica pianística do legato, que são as notas ligadas, nada pulandinho, tudo ligado, toca, depois que aciona uma tecla, solta o dedo da outra, e com isso vem a expressividade da beleza dessa música. Porque em 1827, quando Schubert compôs, ele estava especialmente muito reflexivo, meditativo, curtindo uma tristeza pela morte de Beethoven, que foi o grande ídolo dele. Ele tinha Schubert tinha apenas 30 anos, faleceu aos 31 anos, e nesse último ano de vida ele ficou muito doente. Mas qual é o aspecto fora da música que eu vou falar para vocês? O que nós vamos ouvir é o grande pianista e maestro Daniel Barenboim, que está sendo homenageado esse ano no mundo todo como grande músico do final do século XX e o início do século XXI, pelas suas qualidades musicais. E como pianista e intérprete, vocês vão se arrepiar de escutar. E esse concerto vai ser numa igreja em Paris, a igreja de Saint-Sulpício. É uma igreja medieval e o momento são os funerais do ex-presidente Jacques Chirac, que foi presidente da França, e é uma cena emocionante. Agora, o grande destaque que eu faço para vocês é essa igreja medieval. Ela é a segunda igreja mais alta que a Notre-Dame de Paris. E vocês vão observar, quero que vocês observem, já no início da apresentação, o estilo arquitetônico dessa igreja. Ela é uma igreja que foi construída nos anos 600, no estilo arquitetônico das igrejas católicas dessa época, o estilo românico.
de janelas pequenas, arcos redondos, não existia ainda o arco ogival do estilo gótico. E é uma igreja que ela foi sofrendo assim muitas ampliações, foi sendo reformada até o ano de 1642. Nesse ano de 1642, o sacerdote que era o responsável na época pela igreja foi encarregado de uma reforma, mas com a recomendação que se preservasse o estilo arquitetônico românico, e assim foi feito. A fachada é românica. O que é que essa reforma fez? Tirou as janelas pequenas e foram colocadas janelas grandes, que entrou muita luz nessa igreja. Mas vocês, olhando com atenção, às vezes até voltem um pouquinho o vídeo, como os arcos são redondos, do interior, no estilo românico medieval. As particularidades dessa igreja, nessa época da reforma, o sacerdote encomendou chama-se Gnomo de Saint-Sulpice, para um engenheiro que construísse um relógio de sol dentro da igreja, que é esse nome Gnomon, que é o nome desse relógio, relógio solar, que tem dois modelos, ou eu vou colocar na apostila e aqui para vocês. O modelo de uma placa com estilete ou de duas colunas, baseando-se no movimento da sombra nesses aparelhos, para dar a hora exata que eles queriam para o badalar dos sinos. Isso é uma atração. Quem construiu, idealizou, foi um relojoeiro francês, que até eu vou dizer o nome aqui para vocês, Henri Sully, que foi o que construiu o primeiro cronômetro. É uma curiosidade. E essa a igreja ela foi sendo reformada, atualizada por dentro, tudo, e no século XIX, que duas obras de Delacroix foram colocadas no interior dessa igreja. Tudo isso em volta dessa apresentação de Daniel Barenboim. Mas quem quiser pesquisar mais, Saint-Sulpício foi o piedoso, ele viveu nos anos 600 e foi capelão do exército do rei francês da época. E ele entrou para a história e se tornou santo porque, pela generosidade e pela fama que ele adquiriu de curar com suas orações e preces. Na sua juventude, ele doou o seu patrimônio para a igreja, ele vinha de uma família rica e foi um sacerdote meditativo, piedoso, que fazia muita caridade e por isso ele se tornou um santo. Muita coisa que vocês podem ampliar as pesquisas e aumentar os seus conhecimentos.